Olá, você que está assistindo, como vai? Seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma breve explanação a respeito do livro O Hobbit, que foi a primeira obra criada por John Ronald Reuel Tolkien e que existe toda uma glamorificação a respeito de como tudo começou. Por quê? Quando Tolkien ele estava iniciando a sua carreira como escritor, ele era professor, correto? E existe toda aquela história de que a origem de tudo começou quando Tolkien viu que um dos alunos dele tinha entregado uma prova em branco, e aquela sensação de uma prova em branco deixou ele desconfortável, gerou uma forma de angústia. Ele viu aquela prova e ele escreveu o primeiro rascunho do que viria a ser o primeiro capítulo de O Hobbit, certo? Que é: numa caverna no chão havia um hobbit, que é a primeira citação, a primeira parte, né, do capítulo 1, correto? Bom, por que é importante falar sobre isso? Primeiro, porque o Tolkien, ele tem uma história de vida muito fascinante, porque ele lutou na Primeira Guerra Mundial, é uma coisa muito interessante. Ele lutou na mesma guerra contra Hitler, né? Hitler estava no eixo, né? Era oposição durante a guerra. Então é engraçado ver como essas duas figuras, de uma certa forma, participaram da Grande Guerra, né? Porque era chamado como a Grande Guerra, que ia ser o conflito para acabar com todos os conflitos. E Tolkien, ele adquiriu a febre das trincheiras. E isso fez com que ele conseguisse, de uma certa forma, não dar continuidade ao serviço, né, durante a guerra. O que, em parte, foi muito bom para nós, porque após ele adquirir a febre das trincheiras, ele retornou ao seu lar. Ele ainda carregava todos os fantasmas, todos os traumas de amigos que ele perdeu em combate durante a guerra, e a gente percebe que isso posteriormente viria a ser utilizado no que seria o seu grande romance, que é a trilogia O Senhor dos Anéis, né? Que toca numa questão da Guerra do Anel. Bom, mas quando a gente vai falar sobre o Hobbit, nós percebemos que o Tolkien ele ainda estava construindo este universo, então nada estava, de uma certa forma, preparado. As ideias que depois teriam sido trazidas posteriormente ainda não tinham sido apresentadas por completo. E eu vou citar alguns exemplos bem práticos para vocês. O Hobbit, ele de uma certa forma foi um livro que serviu para que o Tolkien pudesse trazer um conto, uma narrativa para os próprios filhos. Tanto que quando você vai comparar a história, que a sinopse de uma forma muito breve, é quando o mago Gandalf ele vai falar com Bilbo Baggins no condado e ele chama ele para uma aventura para impedir que o dragão Smaug tome a morada dos anões, certo? Então é uma história de uma jornada bem à la jornada do herói, né? Que o protagonista ele está na sua zona de conforto, ele não quer sair daquela zona, ele recebe o chamado para a aventura, o mentor, né? Literalmente um mago mentor, e ele apresenta resistência a ir para esse chamado, mas em um determinado momento ele decide se jogar e participar da aventura, e de uma certa forma, quando acontece o lá e de volta outra vez, ele retorna para o condado uma pessoa mudada, uma pessoa diferente, que é a premissa da jornada do herói, é você se aventurar em algo que pode lhe trazer uma mudança, que você vai enfrentar provações, você vai adquirir um elixir, e você vai retornar com esse elixir de volta para o seu lar. Você vai voltar transformado. É uma jornada de transformação. E o Hobbit ele segue essa premissa que foi criada pelo Joseph Campbell, pelo antropólogo Joseph Campbell, que tem um livro maravilhoso chamado O Herói de Mil Faces, que eu recomendo para vocês também a leitura, no qual ele utiliza de mitologia comparada para falar de certas narrativas que estão presentes em vários povos no decorrer da humanidade. E o que é mais curioso, alguns desses povos nem tinham ainda se cruzado, nem tinham ainda se encontrado, mas determinadas narrativas possuíam simbolismos parecidos, porém com um contexto um tanto diferente, certo? Mas é um livro excelente. Então, a jornada de Bilbo, ela segue toda a fórmula da jornada do herói, no qual o protagonista ele sai da zona de conforto, ele vai enfrentar os perigos, as provações,
Ele vai lidar com a possibilidade de que ele pode morrer, ele vai lidar com a possibilidade de que não tem como ele voltar para casa, mas ainda assim ele volta transformado. Ele aprendeu coisas novas, tanto com o mentor, quanto com seus amigos, os anões, que estão presentes na narrativa, certo? Então, fica muito bem claro o quanto Tolkien ele utilizou de mitologia comparada de outras obras da mitologia para ele construir o que viria a ser, de fato, o seu primeiro livro publicado. Foi um livro tão relevante que a própria editora disse que ele tinha que fazer um material, uma continuação para o Hobbit. E ele não tinha pensado na continuação. Ele teve que elaborar a continuação Senhor dos Anéis. E é nesse ponto que eu quero falar com vocês o seguinte. Quando ele construiu a primeira publicação do Hobbit, existiam certos momentos da narrativa que foram alterados posteriormente exatamente para se encaixar na cronologia dos eventos do Senhor dos Anéis. Um exemplo muito prático. O capítulo que Bilbo ele tem o duelo de adivinhações, né? Charadas no escuro com Gollum. A primeira vez que foi trabalhada esse capítulo, de fato, ia existir esse duelo, né, de charadas, adivinhações, né? E, consequentemente, a recompensa por Bilbo ganhar o duelo seria o anel. E, de fato, quando Tolkien pensou no anel a princípio, era apenas um artefato mágico que iria ajudar o protagonista a sair da caverna e também a continuar sua jornada. E que esse anel mágico, que tornava ele invisível, seria uma ferramenta muito utilizada nos outros capítulos do livro. Porém, veja, a importância do anel, na primeira vez que o livro foi construído, não tinha tanta relevância. Logo, quando ele precisou atualizar a obra para se encaixar nos eventos do Senhor dos Anéis, ele utilizou essa ferramenta da narrativa e viu que essa ferramenta iria se tornar muito importante na continuação dos seus livros. Logo você vê, Tolkien estava construindo o seu universo. Ele não tinha tudo preparado. E isso é fascinante. Eu fiz um vídeo falando sobre a gênese da Terra-média, né, que é o Silmarillion. Mas o que é mais curioso é ver que quando você está num processo criativo, você não tem tudo preparado, certo? Todas as coisas que você está fazendo, elas não vêm prontas. Você vai construindo aos poucos. Isso acontece com qualquer projeto que cada um de nós toma na vida. Nós começamos do zero, do ponto de partida, e nós vamos construindo esse projeto. Logo, Tolkien, quando construiu o Hobbit, ele não tinha o seu universo pronto, entregue de bandeja. Às vezes a gente faz essa ilusão de que era essa figura genial, e de fato ele era um escritor que tinha ideias muito mirabolantes, ideias muito importantes. Mas você percebe que ele era um escritor em construção. Ele estava sempre criando coisas novas. Tanto que existem contos dele, né, que está no livro Contos Inacabados, que são histórias separadas deste universo, e elas não têm um complemento que possam se encaixar, né? Quando você vai analisar o que ele escreveu na primeira e segunda era da Terra-média. Lembrando que o Hobbit se passa na terceira era da Terra-média, correto? E olhe que nós podemos perceber que para ele expandir esse universo, ele também teve que mudar algumas passagens bem específicas do primeiro livro dele publicado, correto? Então, esse vídeo apenas é para mostrar para vocês o quanto todo o processo criativo, todo o processo de construção de algo, ele precisa ser lapidado aos poucos. Ele não tem como vir do nada. De uma certa forma, primeiro surge o impulso. O impulso pode ser motivado por várias coisas como angústia, insatisfação. E eu acredito muito que Tolkien, quando ele viu a página em branco, né, do aluno, aquilo ali foi um gatilho, de uma certa forma, que serviu para ele começar a construir o seu universo. Já estava ali, guardado dentro dele. Ele apenas precisou de um pontapé inicial, certo? Eu recomendo muito que vocês leiam o Hobbit, por mais que, é claro que ele seja uma jornada típica do herói. Eu admito para vocês que dos livros de Tolkien é o mais fácil de ser lido. Ele não chega a ser um tanto maçante, ele não chega a ser um tanto pedante, um tanto descritivo. Ele realmente foca na narrativa, ele foca na jornada de Bilbo até a Montanha Solitária. Ele foca na relação dele com os anões, na relação dele com Gandalf. Também tem um outro elemento que eu acho muito importante, que é a questão do Necromancer, né, que fica na floresta, né?
E a gente percebe também que essa figura do necromancer que fica na floresta, ela depois vai ser utilizada para representar o Sauron, né? Tanto que, veja como é interessante, tanto a questão do anel de Gollum, que no início era apenas um anel e depois teve uma grande importância, como a questão do necromancer na floresta, acabaram se tornando peças do quebra-cabeça que Tolkien ele fez questão de isso vai se tornar parte da expansão do meu universo, da construção que eu estou fazendo para esse universo fantástico da literatura, correto? Bom, gente, o vídeo de hoje realmente ele não vai ser muito amplo. Eu vou terminar ele aqui e é exatamente só para que vocês desenvolvam a curiosidade de começar o pontapé inicial na literatura fantástica. E eu acredito que, na minha opinião, para quem quer começar Tolkien, não apenas através da Gênese na ordem cronológica, que eu acho ótimo, mas para aqueles que querem de fato uma literatura mais tranquila, mais leve, que não tenha muitas explicações, que seja aquela fórmula típica da jornada do herói, também é uma ótima porta de entrada você começar pelo Hobbit. Vai de cada um, né? Tanto que eu comecei de uma certa forma, eu comecei por ordem de lançamento. Embora quando eu li da forma cronológica, eu li o Silmarillion, eu disse, caramba, acho que o Silmarillion, de uma certa forma, ele também é muito bom para ser lido. Assim, começar por esse livro também não interfere, porque é o início de tudo. Então, você pode vir zerado, não conhecer nada sobre Tolkien, e ler o Silmarillion de boa, não interfere. Eu acredito que vai de cada um. A escolha é sua. Tanto ir por ordem de lançamento, de publicação, quanto ir por ordem cronológica da construção do universo que o autor ele trouxe para a literatura, né? Bom, eu vou encerrar agora. Um forte abraço para todos e até o próximo vídeo.